Hoje nós vamos falar sobre a veneração das relíquias dos santos, os restos mortais dos santos. Nós já vimos aqui, em vídeos passados, que nós podemos e devemos ser devotos dos santos e venerá-los através de suas imagens. Mas de onde vem esta tradição de venerar os restos mortais dos santos? Vem de uma tradição mais antiga do que a Igreja. Nas Sagradas Escrituras, no Livro dos Reis, nós vamos ver que o profeta Eliseu utilizou a relíquia do profeta Elias, quando este levou o profeta Eliseu para um local e usou o seu manto para abrir um rio, e eles atravessaram o rio a pé enxuto. Chegando no local, uma carruagem de fogo arrebatou Elias e Eliseu ficou lá. E viu o manto de Elias no chão, pegou o manto para si e, quando foi voltar, usou o manto de Elias para abrir o rio. Ele poderia muito bem, porque ele tinha fé em Deus, utilizar o seu próprio manto ou suplicar que Deus o fizesse esta graça, mas utilizou a relíquia do profeta. E nós vamos ver aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: tomou o manto de Elias, que havia caído dele, e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor Deus de Elias? Bateu também nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu atravessou o rio. Então, ele utilizou a relíquia do profeta Eliseu, uma coisa que pertencia a ele. Mas na frente, no mesmo livro dos Reis, no capítulo 13, nós vemos que Eliseu, já falecido, e os seus ossos estavam expostos no seu túmulo. No capítulo 13, versículo 21, diz o seguinte: aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, havia um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou os ossos de Eliseu, recobrou a vida e pôs-se de pé. Então, eles pegaram um morto, jogaram num túmulo aberto, e neste túmulo estavam os ossos de Eliseu. Quando o corpo do falecido, tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Deus realizou um milagre através da relíquia do profeta Eliseu. Por quê? Deus gosta de mostrar para nós que as pessoas que o amam são superiores às que não o amam. Deus gosta de realizar milagres através das pessoas que o amam, mostrando que amar a Deus de todo o coração é ser feliz, é realizar a plenitude da humanidade. Assim, o profeta Eliseu, os seus restos mortais foram instrumentos de Deus na ressurreição deste falecido. E no Novo Testamento, nós vemos que fizeram isso com São Paulo apóstolo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então Deus operava milagres por um pano que tocava o corpo de São Paulo. Detalhe, São Paulo ainda estava vivo. Então São Paulo é um intermediário de Deus. E não só por sua intercessão, como nós já vimos, mas por uma relíquia que tocou o seu corpo. Um lenço qualquer. As pessoas pegavam aquele lenço, levavam para o doente, diziam: olha, esse pano tocou o corpo do apóstolo de Jesus. E o doente tocava e ficava curado. Porque Deus gosta de louvar os seus santos, de mostrar para nós que os seus santos o amam e são felizes. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, dá uma resposta para nós também. E um detalhe, nós vimos nas Sagradas Escrituras os 3 tipos de relíquia que nós veneramos na igreja, que nós utilizamos. As relíquias chamadas de primeiro grau são parte do corpo, como os ossos do profeta Eliseu. As relíquias de segundo grau são pertences dos santos, como a túnica do profeta Elias. E a relíquia de terceiro grau são os objetos que tocaram o corpo do santo, como os lenços que tocavam o corpo de São Paulo. Então, nós até temos aqui uma relíquia de segundo grau de São Padre Pio de Pietrelcina. Dentro desse crucifixo, nós temos um pedacinho da roupa de São Padre Pio.
algumas outras relíquias, como de Santa Giana, de São Frei Galvão, e uma relíquia de 3º grau de São João Paulo II, um pano que tocou o seu corpo, já falecido. E nós cremos na intercessão destes santos, que Deus age através destas relíquias. Santo Tomás de Aquino, na 3ª parte da Suma Teológica, questão 25, diz assim: como diz Agostinho, se as vestes paternas, um anel ou coisas semelhantes, tanto mais queridas são dos filhos, quanto maior o afeto que tinham pelos pais. De modo nenhum devemos desprezar o corpo que nos é muito mais familiar e muito mais unido do que qualquer roupa que usemos. Então, quando uma pessoa muito querida nos dá um presente e ela vem a óbito, nós guardamos aquele pertence como uma espécie de relíquia, por amor àquela pessoa falecida, em memória daquela pessoa. E quanto maior o amor que nós tínhamos por esta pessoa, maior o apreço por aquele objeto. Pois o corpo pertence à própria natureza humana, por onde é claro que quem tem afeto por outrem, venera-lhe também o que dela resta, depois da morte. E não só o corpo ou partes do corpo, mas também certos bens exteriores, como as vestes ou outros semelhantes. Ora, é manifesto que devemos venerar os santos de Deus, como membros de Cristo, filhos e amigos de Deus, e nossos intercessores, como nós já vimos. Por isso, devemos lhes venerar quais relíquias, com a honra devida, em memória deles e, sobretudo, os seus corpos, que foram os templos e órgãos do Espírito Santo, que neles habitou e operou, e hão de assemelhar-se ao corpo de Cristo pela glória da ressurreição. Por isso, o próprio Deus honra convenientemente essas relíquias, fazendo milagres na presença deles.